Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós vamos ter como tema Liberte-se do tirano interior e seja feliz. Trata-se de um tema muito significativo, porque muitas pessoas alimentam esse tirano interior, muitas vezes de uma forma tão automatizada, tão subconsciente, que elas nem se dão conta de quanto elas se tiranizam. Então, esteja conosco até o final desta live, porque você vai aprender muita coisa sobre essa figura do tirano interior. Se você nos acompanha com o objetivo de autoconhecimento, você vai refletir questões muito significativas. Se você nos acompanha para se tornar o melhor terapeuta, também você vai refletir muitas questões significativas para trabalhar com seus clientes no consultório. Então, esteja conosco até o final da live, porque são conceitos, reflexões muito profundas, tanto para uso próprio, quanto para uso em psicoterapia. Mas antes de iniciar, se você não me conhece, meu nome é Lídio Cerqueira Filho, sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em programação neurolinguística, tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal que aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. E o grande objetivo da psicoterapia consciencial é levar as pessoas naquilo que nós chamamos de autoencontro amoroso, exercitar virtudes que tornem a nossa vida cada vez mais harmoniosa, cada vez mais equilibrada, e virtudes como o amor, a compaixão, a humildade, a mansidão, a gratidão, a resignação, enfim, várias virtudes que tornam a nossa vida repleta de sentido, consequentemente mais feliz. A terapia pode ser feita tanto online quanto presencial, é uma terapia vivencial, não é aquelas terapias que a pessoa só conversa, temos técnicas de atenção consciente, técnicas de visualização terapêutica, técnicas várias que auxiliam a pessoa nesse encontro consigo mesma. Além da psicoterapia, atuo também como médico homeopata, também consultas presenciais e online, e também como facilitador de cursos para profissionais, para formação de terapeutas e para cursos de autoconhecimento. Se você tem interesse no nosso material, em cursos, entre no nosso site, plenitude.com.br, lá vocês encontram as informações e, se tiver alguma dúvida, tem o nosso número do WhatsApp e também o nosso e-mail para você tirar dúvidas. Lembrando que você pode também participar da nossa live, colocando a sua pergunta, fazendo alguma reflexão, coloque o seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo, porque ao final nós interagiremos com vocês. Vamos ao nosso tema. Como eu disse, liberte-se do tirano interior e viva feliz. Então, o que é o tirano interior? Vamos primeiro refletir sobre o que é esse tirano. O tirano interior é um conceito lógico que se refere a uma voz ou padrão interno de autocrítica severa, exigência excessiva ou autodesvalorização. É como a parte da mente que atua como um juiz implacável, impondo padrões irrealistas, criticando erros e minando a autoconfiança. Então, esse é o tirano, o conceito, né? O tirano interior, na verdade, é uma metáfora, nós usamos na psicologia o conceito de tirano interior
para essa parte da nossa mente que fica o tempo todo nos criticando, nos julgando, nos condenando, críticas severas. A pessoa, além da crítica muito agressiva consigo mesmo, ela o tempo todo se culpa pelos mínimos erros. Então, esse é o tirano interior. Ou se você tem algo assim, né, esse é a presença do tirano interior. Se você tem algum cliente com essa característica, né, você está sendo apresentado ao tirano interior. É uma parte de nós mesmos que fica o tempo todo nos tiranizando, exigindo uma perfeição que nós não podemos ter neste momento que estamos vivendo, né? Não temos como ter essa perfeição toda. Esse tirano, muitas vezes, se manifesta como pensamentos automáticos, negativos, que geram culpa, vergonha ou ansiedade. Por exemplo, o tirano interior pode dizer coisas como: você nunca é bom o suficiente. Se falhar, não tem valor. Você nunca faz nada certo. Você não é bom o suficiente. Você deveria estar mais adiantado na vida. Ele age como um opressor interno, dificultando a autoaceitação e o bem-estar emocional. Então, essa característica básica do tirano é essa opressão íntima. O tempo todo, vozes na nossa mente ficam nos cobrando, nos exigindo uma perfeição. Você não é bom o suficiente, você nunca vai ser nada na vida desse jeito, você tem que isso, você tem que aquilo. Então, são vozes interiores. Muitas vezes a pessoa fica ruminando essas falas horas a fio, às vezes dias, pode gerar muita ansiedade, depressão e outras doenças mentais, esse processo do tirano interior. Muitas vezes essa parte se forma a partir de experiências passadas, como críticas constantes da infância, traumas ou modelos rígidos de comportamento aprendidos. O tirano interior pode parecer que está tentando ajudar, como empurrando para o sucesso ou evitando erros, mas geralmente o faz por meio do medo e da culpa, o que leva ao bloqueio emocional, ansiedade ou paralisia. Então, dentro do tirano interior, existe uma intenção positiva. A intenção positiva é de impulsionar a pessoa para frente, é impulsionar ao progresso. O problema é que essa intenção positiva é muito mal direcionada, porque é uma tentativa de impulsionar a pessoa com base na culpa, no medo de errar, em ameaças que a própria pessoa faz consigo mesma. Então, em vez de gerar um bem, gera um mal enorme, principalmente gera ansiedade, depressão, estresse, todo um estado emocional perturbado e perturbador devido a essa tirania íntima que a pessoa cultua muitas vezes o tempo todo. Trabalhar com esse tirano interior envolve desenvolver autocompaixão, autoconhecimento e, às vezes, apoio terapêutico para transformar essa voz crítica em algo mais equilibrado e construtivo. O tirano interior é fundamental que quem manifesta o tirano interior deve se libertar dele. Porque se a pessoa não se permite libertar-se do tirano interior, ela vai ter graves problemas de saúde mental e, consequentemente, de saúde física. Então, autoconhecimento e autocompaixão é o caminho. Nós vamos ver uma série de ações que nos fazem nos libertar do tirano interior.
várias ações que nós podemos realizar no nosso dia a dia para a libertação desse tirano que é fundamental para a nossa saúde mental. Vejamos algumas perguntas simples para lhe ajudar a identificar como o tirano interior pode estar agindo em você. Como você se fala internamente quando comete um erro? Por exemplo, você se acolhe ou se critica? Então, quando você está no seu dia a dia, comete um erro e fica uma voz o tempo todo lhe cobrando, você não devia ter feito isso, ou você é uma pessoa má porque você é isso, você é aquilo, por ter cometido esse erro, ou você costuma se acolher? Como é isso para você? É fundamental para identificar o tirano interior. Você costuma se comparar com os outros? Se sim, como se sente quando faz isso? Essas perguntas são importantes no processo do autoconhecimento. Como nós vimos, o tirano interior é fundamental que você reconheça o tirano e se trate com compaixão. Então, essa segunda questão, você se compara com outras pessoas? Quando você se compara, você tende a se diminuir em relação aos outros, se colocar numa posição inferior aos outros? Se você tem esse movimento, você está vitalizando o tirano interior. Você sente que precisa ser perfeito ou dar conta de tudo, mesmo quando está cansado, doente ou sobrecarregado? Então, você sente uma necessidade de estar sempre manifestando perfeição, que você sente que você precisa dar conta de tudo, de fazer tudo, e mesmo cansado, você tem que isso, você tem que aquilo. Há uma pressão interna dentro de você para dar conta de tudo, para ser melhor do que os outros, para ser tudo além dos outros, das suas possibilidades. Então, se isso acontece, o tirano interior está presente na sua vida. Tem alguma voz dentro de você que diz coisas como: você devia, não pode, não é o bastante? Se sim, o que ela costuma dizer? Quais são essas vozes interiores que você ouve aí dentro de você no diálogo interno? O que você costuma ruminar sobre você nesse diálogo interno? Essa ruminação mental, você não devia isso, você devia aquilo, você tem que isso, você tem que aquilo, você não pode isso, você isso, você aquilo. Tudo isso diz respeito ao tirano interior. Você sente culpa com frequência, mesmo quando não fez nada errado? Outra questão ligada ao tirano interior, o sentimento de culpa constante. A pessoa o tempo todo se sente culpada, como se ela fosse sempre a errada, e não há nada que ela faça que não haja um mínimo de um sentimento de culpa. Então, também vem da tirania interior. Libertar-se do tirano interior não é sobre calar essa voz à força, mas sobre reconhecer sua origem, transformar a relação com ela e cultivar outras vozes internas, como a da autocompaixão, da autoconfiança e do autocuidado. É um processo. Vamos ver um caminho para chegar nessa libertação. Então, vejamos, como está aqui no texto, não se trata de reprimir as vozes internas do tirano interior, porque senão nós
nós estaríamos substituindo um tirano por outro tirano. Não é a tiranizando, nos obrigando a nos libertar, que nós vamos nos libertar. Muito pelo contrário. Repressão de sentimentos, repressão de pensamentos só amplia a força desses pensamentos e sentimentos. Nós somos convidados a substituir os pensamentos, as vozes internas, fazer um trabalho todo de aconchego de si mesmo, de acolhimento de si mesmo e visando o auto-amor, a autocompaixão. Vamos ver uma série de ações que nós podemos realizar para nos libertar do tirano interior. Como nós dissemos, é fundamental a libertação do tirano interior se nós queremos viver em paz, viver em harmonia, equilibrados e, consequentemente, mais felizes. Reconhecer o tirano interior. Identifique a voz do tirano. Observe quando ele aparece, como ele fala com você. Ele tem um tom, palavras específicas. Em que momentos surge? Exemplo. Quando você procrastina, ele pode surgir dizendo: você é um fracasso. Dica prática: anote frases que você costuma pensar nesses momentos. Dê um nome simbólico para esse tirano. Isso ajuda a separar ele de você mesmo. Então, reconhecer o tirano interior é o primeiro passo. Então, como que nós reconhecemos? Pelas vozes que nós falamos dentro de nós mesmos. Essas vozes internas, elas têm a ver com, muitas vezes, com situações vividas na infância, a forma como fomos educados por pais, por mães, às vezes de forma castradora, professores, avós, enfim, qualquer adulto significativo na infância, situações traumáticas que nós já tenhamos vivido, situações de um chefe extremamente opressor, enfim, são situações que nós, muitas vezes, recebemos do mundo externo uma opressão e internalizamos essa opressão. Essa opressão pode ter vindo também de existências anteriores, não é só da existência atual. Muitas vezes a pessoa já traz intrinsecamente esse tirano interior, porque ela construiu o tirano em outras existências. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com Você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.